Então, hoje nós vamos falar, né, um pouquinho de um tema que pode ajudar muitos, né, que a gente tem uma missão grande aí frente a tudo que estamos vivendo, né, que é como podemos, né, o que podemos fazer para ajudar a reduzir a sobrecarga do sistema de saúde. Quem não viu essas curvas aí nesses últimos dias, né? E desde então eu venho pensando, né, e na verdade articulando aqui com os meus pacientes ao máximo nesse cuidado aí da saúde de cada um, porque se nós cuidamos da nossa saúde, a gente ajuda o sistema de saúde a cuidar da doença, né? Eu acho que é o primeiro passo que a gente precisa, apesar de não ser o que a gente costuma falar em primeiro lugar, né, que a gente fala exatamente das medidas de proteção, falado aí, fazendo aí o distanciamento social, né? Cada estado de um jeito, a gente tem pessoas de estados diferentes aqui, né? E cada dia mais, né, eu vejo as pessoas mais estressadas, mais ansiosas, mais angustiadas, e isso tudo vai denegrindo, vai diminuindo a nossa saúde. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho exatamente como a gente pode fazer, né, o que a gente pode fazer de diferente para diminuir essa sobrecarga do sistema de saúde, né? Independente da situação que esteja em cada local aí, é claro que a gente vai trazer informações positivas aí para o nosso dia a dia. E aí, a gente, nada mais nada menos, precisa fortalecer o nosso sistema imune, né? E eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui que a gente pode fazer, desde a nutrição, aproveitando a minha formação base, né? Até chegar também nos óleos essenciais, que é algo que me encanta a cada dia mais e que a gente descobre novidades lindas cada dia mais, né? Para quem já usa os óleos aí sabe do que eu estou falando aqui agora. E aí a primeira questão, né, para quem já assistiu a aula anterior, já ouviu eu falando um pouquinho disso, mas acho que é fundamental a gente começar a pensar do porquê estarmos doentes, né? E o que tem nos deixado doentes e como o nosso corpo se defende. Então, hoje em dia, nós estamos doentes não é só porque tem vírus, tem bactéria, tem fungo que nos contamina e que nos adoece. Muito pelo contrário. A doença, ela começa lá no nosso campo das emoções, né? Do que a gente pensa, né? Do que a gente vive. E cada vez mais eu vejo pessoas cuidando menos da saúde e tendo que cuidar da doença. Então, a gente adoece antes de chegar a qualquer tipo de bichinho, né, para nos contaminar, digamos assim. E nós temos ficado doentes por causa do estresse, da ansiedade, da angústia, da depressão. Geralmente começa no campo emocional e a gente vai cada vez tendo uma piora aí frente a outros problemas que aparecem porque o nosso corpo está fragilizado, né? E aí o nosso corpo se defende com esse tanto de célulazinha esquisita que vocês estão vendo aí na tela, né, que nada mais é do que a nossa imunidade inata, tá? Que o nosso corpo já está preparado para atacar, e aquela que ele adapta para atacar, que é a imunidade, gente, imunidade inata e a imunidade adquirida, desculpa, a gente olha no inglês e não traduz na hora direto. E a imunidade adquirida, que a gente adquire quando o nosso corpo tem contato com um bicho, com um patógeno, com um vírus, com uma bactéria, com o próprio estresse também, com algo que não seja normal para o nosso corpo, o corpo se depara com aquilo e começa a criar adquirir uma imunidade para combater, né? Então, para quem para quem sabe da vacina, né, que a gente toma vacina para o nosso corpo criar o anticorpo, quando a gente tem contato com esse antígeno sem ser a vacina, né, só que acaba que é o vírus, por exemplo, a gente pensando na vacina, o vírus vivo, não é o vírus adormecido igual na vacina, o nosso corpo também tem a mesma resposta, mas muitas vezes antes dele adquirir essa imunidade, esse vírus já se proliferou tanto que os sintomas da doença aparecem, muitas vezes a gente não consegue controlar. Então, só para vocês entenderem um pouco, tem que saber o que é cada célula dessa, mas quando a gente trabalha para fortalecer nosso sistema imune, a gente está trabalhando, nutrindo todas essas células que estão aí na tela para vocês. E aí a gente tem, então, a defesa inata e a defesa adquirida. Qual que é o problema que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia? É que ao longo dos anos, né, com a senescência, com o envelhecimento,
a gente envelhece também os nossos sistemas, né? E nós vamos envelhecer também o nosso sistema imunológico, as células do sistema imunológico. E com isso, peraí rapidinho que tem o microfone aberto aí. Peraí, gente. Tenta mudar todos os microfones. Aí tem um microfone que entrou aberto, para não ter que sair aqui para chegar nele. Vamos ver se a pessoa conseguiu deixar no mudo. Então, a gente vai tendo esse envelhecimento de células e o sistema imune também vai envelhecendo, e é por isso que muitas vezes, quanto mais velhos ficamos, se a gente não cuida bem da imunidade, a gente vai tendo uma dificuldade, né, na defesa. Né? Não que a gente não se defenda, mas o nosso corpo se defende de forma mais lenta. Tá? E como dar suporte ao nosso sistema imunológico? É disso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é exatamente a mudança do foco do tratamento. Porque se tratar doença resolvesse, ninguém estaria doente. Então, na verdade, a gente tem que começar a tratar o indivíduo. A gente tem que começar a cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Né? Porque as causas das doenças é uma combinação de fatores. E não é só quem chega para nos contaminar, mas envolve também tudo que está desordenado no nosso corpo. Né? E muitas vezes um mau funcionamento orgânico que predispõe mais a gente a adoecer. Né? E aí, segundo o René Lerich, né, que há muitos anos aí ele falou para a gente, ensinou muitas coisas na ciência, né, na medicina, ele fala para a gente já há muito tempo, o homem provoca a sua doença pelos próprios meios psicológicos. Então, cuidar do nosso corpo físico, mas também cuidar do nosso emocional e cuidar da nossa mente é o primeiro ponto que nós precisamos para ter exatamente esse caminho da cura holística, que é tratar o ser humano como um todo, que é nutrir corpo, mente e espírito. E como que a gente nutre o nosso sistema de defesa? Então, a gente tem que alimentar bem, a gente tem que fazer atividade física, a gente viu várias informações aí no dia a dia que nos ajuda a nutrir nosso corpo de defesa, o nosso sistema de defesa. A gente vai falar um pouquinho disso e eu vou chegar até a fitoaromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais para também ter tanto ajudar na nossa saúde quanto também ajudar no combate aí a esses patógenos que estão aí no nosso dia a dia, né? Como que nós nutrimos nossas células imunológicas quando pensamos no contexto global, né? Com a alimentação equilibrada, com os imunomoduladores que a gente tem através dos nutracêuticos, fitoterápicos, dos óleos essenciais, que eu vou falar um pouquinho mais ao longo da aula, cuidando do nosso intestino e da nossa pele, porque a pele é porta de entrada para todos os agressores, assim como o nosso intestino também, né? Cuidando da qualidade do nosso sono, porque um corpo descansado é um corpo mais forte, mais equilibrado. Cuidando de nossas emoções e fazendo atividade física, que ela vai estar nesse contexto também de cuidar das emoções, ajudar no sono, né? Ela tem esse papel bem ativo nas outras áreas. Até a fazer atividade física até te ajuda a comer melhor. É por isso que eu falei dela aqui, mas não vou falar muito mais atividade, porque não é o foco de hoje. Em relação à alimentação, tem alguns alimentos extremamente importantes para se incluir no dia a dia, que são ricos em N-acetilcisteína, que é um composto que trabalha na ativação de todo o sistema imunológico, a vitamina C e carotenoides. Esses nomes esquisitos, né, vamos traduzir eles para os alimentos. Eles estão contidos no abacaxi, na couve, no alho, na cebola, sendo que esses dois preferencialmente crus, para não perder esses princípios ativos ali, eles não serem perdidos pelo calor. Couve-flor, brócolis, cenoura, manga, mamão, hortelã, tangerina, laranja, bergamota e maçã. Então, vale a pena anotar aí, ou então dar um print na tela só para vocês lembrarem desses alimentos mais importantes aí para serem incluídos no dia a dia. Reflitam se vocês têm comido esses alimentos no dia a dia de vocês. Os chás, de maneira em geral, eu cito aqui o chá verde como
digamos assim, o bonzinho da história, né? Ele é o nosso grande aliado, né? Já tem alguns estudos científicos comprovando a eficácia do chá verde no fortalecimento do sistema imunológico. As sementes e as oleaginosas, no geral, chia, linhaça, gergelim, girassol e castanhas, por serem ricas em zinco e também em fibra solúvel, né, que são também nutrientes que ajudam a alimentar o nosso sistema imune. E os brotos, né, que é comida viva, ela está cheia de nutrientes. Então, a quantidade que a gente tem de zinco, magnésio e ferro no broto de alfafa, por exemplo, chega a ser 3 vezes maior do que se tem na alfafa já maturada, digamos, né, sem ser o broto, na folha já da alfafa. Então, a gente consegue ver aí um aumento de quantidade de nutrientes quando a gente começa a trabalhar mais com os alimentos mais vivos possíveis, né? Não que a verdura não seja, mas os brotos têm esse aumento aí de concentração de nutrientes. Então, broto de alfafa, de feijão também. Eu gosto sempre de orientar o consumo de sucos, né? Aí eu gosto muito do suco verde porque a gente consegue agregar vários desses nutrientes, desses alimentos ricos em fitonutrientes aí que possam ajudar no sistema imunológico e na saúde como um todo. Então, no suco verde, uma dica bem prática para vocês podem aliar, né? Variar as frutas ou cada dia usar uma. Maçã, abacaxi, kiwi, laranja e manga. Combinados com hortelã, couve e salsinha, para quem gosta de salsinha no suco. E também aliando gengibre, canela e cúrcuma. Tá? Para quem nunca experimentou a cúrcuma no suco, é um gosto bem exótico, mas fica gostoso e bem nutritivo. Então você pode brincar com esses nutrientes aí, fazendo o seu suco verde de preferência. Vai ter uns que vão ficar mais amargos, outros vão ficar mais gostosos, e assim vocês conseguem chegar numa receita bem nutritiva e ao mesmo tempo gostosa. Já em relação a alguns aliados, né, dos alimentos, não que não sejam alimentos, mas a gente já chama eles de alimentos, superalimentos, na verdade, que eles vêm concentrados de ativos que nos protegem. Tem a espirulina e a clorela, que são algas. A gente já consegue comprar elas em pozinho, né, nessas lojas de produtos naturais, que vendem a granel, geralmente, até às vezes produtos prontos também a gente consegue comprar na internet para facilitar a chegada deles na casa de vocês, nesse período que nem sempre tudo chega a gente não consegue ir comprar e também não chega tão rápido para a gente pode tentar essas abordagens aí, vai achar na internet também. 3 a 5 gramas é uma colherzinha de chá rasa, então aquela colherzinha de café, aquela bem pequenininha, mais cheinha, tá? Vai dar 3 a 5 gramas. A gente pode misturar tanto no suco verde, pode misturar um pouquinho no limão para ajudar na diluição delas e tomar. E também a gente tem as possibilidades aí de cápsulas, que vem geralmente com 500 miligramas na cápsula. 500 miligramas a 1 grama por dia já seria o suficiente aí se você estivesse agregando outras estratégias fortalecedoras, tá? A glutamina, eu costumo recomendar a média de 5 gramas por dia. Ela é um aminoácido que fortalece bastante o nosso sistema imune. Na verdade, as nossas células imunológicas, elas usam a glutamina para sobreviver. É como fonte de energia. Então, é muito importante a gente incluir na nossa alimentação. Não tem praticamente nenhuma contraindicação, salvo algumas pessoas que usam a glutamina e se sentem muito ativas, que ela pode te deixar mais agitada. Então é bom evitar de começar a tomá-la no período da noite, até mesmo até o momento de você experimentar. Experimentou, não deu nenhum efeito desse, não tem problema usar à noite, não. Para quem faz atividade física, eu costumo recomendar a glutamina depois do treino, porque a gente tem aquela janela imunológica depois do treinamento, mesmo que seja um treino moderado a leve, a gente costuma ter uma janela imunológica que é o período que a gente tem mais tendência a adoecer. Então, se nesse momento você, por exemplo, tem contato com o vírus da gripe ou com o vírus de gastroenterite qualquer, ou com uma bactéria que seja, o seu corpo está tá de portas abertas para receber aquele vírus, porque ele tem essa janela imunológica, onde o sistema imune está um pouquinho mais fraco. Então, é um horário bom para se ingerir a glutamina. Para quem está treinando, então, já fica com essa dica. Gengibre e cúrcuma, eu já coloquei a opção de colocar no suco verde, mas para quem quiser fazer só um shotzinho de manhã, põe meia colher de chá de cada um deles, junto com um limão espremido, água a gosto, você pode usar umas 4 a 5 vezes por semana. Só cuidado com aqueles que têm o estômago mais fraco, que pode, como são alimentos bem quentes,
pode ativar um pouquinho, pode agredir um pouquinho o estômago. E o própolis, muitas pessoas tomam ele todos os dias, mas por que não variar o uso desses imunoestimulantes, né? O própolis é um deles, e colocar o própolis 3 a 4 vezes por semana, média de 10 a 20 gotas, intercalando com os outros alimentos, alimentos imunoestimulantes também. Ah, tá, Rosângela, Laí Ribeiro, né, já falou sobre evitar glutamina para pessoas que já tiveram câncer. Eu sei dessa informação, né? Na verdade, não as pessoas que tiveram câncer, é porque a glutamina, ela pode alimentar células cancerígenas. Então, assim, mas honestamente, 5 gramas de glutamina, eu nunca vi nenhum estudo comprovando que possa levar a isso. Pode ser uma cautela evitar a glutamina para pessoas que já tiveram câncer, mas como o câncer, ele vem também em um sistema que está debilitado, a gente tem que pensar nisso de maneira bem individualizada, tá bom? A gente tem mais restrição com a arginina em relação a crescimento de células cancerígenas, não necessariamente a glutamina, tá bom? Mas pode conversar comigo depois no particular, que a gente pode ver se tem necessidade de ser a glutamina ou se a gente pode pensar talvez em outro imunoestimulante. Na dúvida, você está com medo, usa outro, tá? Você não vai ficar desamparada se não puder usar a glutamina, tá bom? Aí algumas dúvidas eu vou deixando, algumas dúvidas que eu não responder agora, viu, gente? Eu vou deixar para depois. Já vi que vem mais uma dúvida aqui, é só que eu aproveitei o contexto do câncer aqui, que já fica dentro da aula. Mas qualquer coisa vocês me lembram de novo depois, sem problemas, não vou ficar sem responder perguntas, não. Já uma coisa que a gente tem que cuidar muito é do nosso intestino. Né? Não sei se vocês já ouviram aquele ditado, né? Nosso intestino é nosso segundo cérebro. Na verdade, o intestino ele se comunica com o nosso cérebro o tempo inteiro, tá? O intestino saudável é um cérebro saudável, é um corpo saudável. O intestino doente, ele leva a doença sistêmica. Por quê? É lá que tem a absorção de nutrientes. Quando a gente tem um intestino que não está saudável, não consegue digerir esses alimentos de maneira adequada e também não consegue bloquear a passagem de coisas ruins para dentro do nosso corpo, a gente acaba fragilizando todo o corpo. O intestino inflamado leva à inflamação do corpo. A inflamação, a gente costuma dizer que a inflamação é praticamente a porta de entrada a tudo que é ruim no nosso corpo, principalmente levando ao enfraquecimento do sistema imunológico, mas também facilitando o crescimento, por exemplo, de uma célula cancerígena. Então, a gente tem que cuidar do intestino. Tem pessoas que chegam aqui e querem emagrecer, querem ganhar massa. Quando eu vou perguntar para elas o intestino delas, elas têm o intestino funcionando uma vez na semana, faz um monte de bolinha ou faz aquele cocô todo mole e ela nem se deu conta de que a primeira coisa que ela tem que fazer é cuidar do intestino dela. Então, qualquer coisa que a gente vai combater no nosso corpo, primeiro pergunta para o seu intestino se ele está bem, porque ele precisa trabalhar em conjunto com todo o nosso corpo. Então, uma coisa que enfraquece muito o nosso intestino, por exemplo, é o uso de antibiótico. Né? A gente tem vindo aí de uma forma de tratamento alopático no dia a dia que usa-se muito antibiótico, e o antibiótico mata todas as bactérias ruins que estão causando um problema, quando mata, porque a gente está tendo um problema aí de resistência bacteriana pesadíssimo, mas ele também mata as bactérias boas do intestino. O nosso intestino tem mais célula bacteriana do que célula humana, tá? Como que a gente alimenta as bactérias do nosso intestino e faz o nosso intestino funcionar de maneira adequada? Consumindo mais fibras, aí eu cito aveia, granola, psyllium, a biomassa de banana verde, as frutas no geral, os vegetais diversos. Eu cito também, e aí as fibras elas vão nutrir bactérias boas. O probiótico são as bactérias boas, chamadas boas, né? E as bactérias boas, elas costumam, inclusive, absorver, ajudar na digestão, inclusive, de alimentos, tá? E elas nos protegem, porque uma vez que a gente tem bactéria boa no nosso intestino, elas combatem as bactérias ruins. É por isso que a gente precisa tanto cultivar a nossa
flora bacteriana intestinal de maneira adequada. A gente tem fontes de probióticos naturais, né? Tem o kefir aí, que vem de um cultivo caseiro, que as pessoas elas vão dando as cepazinhas de kefir para as outras pessoas, e a gente pode cuidar do kefir tanto no leite quanto na água, não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma forma caseira, fácil e barata de se ter bactérias boas no dia a dia. Mas a gente tem alguns problemas aí, que é o cultivo caseiro. Por ser cultivo caseiro, a gente acaba não sabendo quais são as bactérias certas que tem, mas é muito difícil a gente ver um kefir contaminado ao ponto de adoecer alguém, mas é bom ter essa cautela e saber de quem você está pegando o kefir. E o kombucha são bactérias cultivadas no chá, tá? E tanto que eu próprio não, kombucha, né? A gente consegue achar até produtos prontos já de kombucha, e tem pessoas também que cultivam essas bactérias no chá e vão também passando de uma para outra aí. E tem os probióticos industrializados, eu gosto de algumas marcas específicas, não ganho de nenhuma marca, mas eu gosto de falar de marcas aqui para facilitar que vocês tenham isso em casa, porque a ideia dessa aula de hoje é justamente fazer com que as pessoas se cuidem, né? E eu já vou dar coisas práticas para vocês começarem a fazer no dia a dia de vocês. Então tem o Simforte, da marca VitaFor, é um produto que eu gosto muito, é fácil de achar. Depois eu posso escrever no chat aí para vocês no final da aula, para não ter erro. Mas eu gosto de trabalhar muito também com os probióticos manipulados, porque existem vários estudos que comprovam que diferentes bactérias tratam diferentes problemas. E diferentes bactérias causam diferentes problemas. Então, muitas vezes eu também costumo individualizar essas condutas. Então, talvez se um probiótico não serviu para vocês, pode ser que não seja o probiótico que não deu resultado, mas é porque é o probiótico errado que você está usando, tá bom? O consumo de água, todos sabem que a gente tem que consumir água para ajudar na formação das fezes, para a gente ter um intestino regular. E atividade física também ajuda no peristaltismo intestinal, então é bom que a gente tenha essa prática de atividade física sendo feita pensando também na saúde intestinal, não somente na saúde do corpo, em ter um corpo bonito, mas antes disso a atividade física traz inúmeros benefícios, tá bom? Então pense assim, as bactérias do intestino têm que estar felizes, tá, gente? Para elas estarem felizes, você tem que ter hábitos de vida saudáveis, consumir mais fibras, consumir mais água e consumir menos daquelas coisas ruins que todo mundo sabe que é ruim. Açúcar e gordura saturada em grande parte das situações. Então, aquele docinho gostoso, aquela carne muito gordurosa, cuidado. Isso pode, se tiver em excesso na sua alimentação, pode realmente atrapalhar o funcionamento do seu intestino e ser porta de entrada para inúmeros problemas aí como consequência. Já indo para a contextualização dos óleos essenciais, primeiramente, falar para vocês como eles agem, né? Então, por que eu gosto muito dos óleos essenciais? Eu acho que eles são grandes aliados quando a gente pensa em saúde, tá? Em proteção. Eles agem tanto equilibrando as nossas emoções e nosso físico também, tá? Ele vai modular tanto, ele vai tratar tanto um problema que está acontecendo quanto a emoção que levou aquele problema, tá? Ele ajuda a combater os patógenos, ele ajuda a combater tudo que nos agride, principalmente quando a gente fala de coisas que vêm da natureza, que são os vírus, bactérias e fungos. Se a gente pensar como que a bactéria, como que a planta se protege? Pelo óleo essencial, produzindo óleo essencial, que vem do metabolismo secundário das plantas. Então, as plantas produzem óleos essenciais para elas se defenderem. Então, quando a gente consome o óleo essencial, né, usa um óleo essencial, cheira um óleo essencial, a gente está tendo ali no nosso dia a dia os compostos que as plantas usam para se defender. Então, a gente também consegue ter essa defesa daqueles bichinhos que podem agredir uma planta, que pode também nos agredir, a gente consegue também combatê-los. É por isso que quando eu falo que o óleo essencial mata vírus, dificulta a replicação de vírus, é porque a gente sabe que isso acontece na planta, a gente tem relato na literatura que isso acontece desde vários livros aí que a gente já vê autores, né, aromaterapeutas, médicos que têm um trabalho mais holístico aí, citando os óleos essenciais no combate a infecções de todas as espécies, mas a gente tem primeiro o fato de que a planta se defende com óleo essencial.
Então é fácil a gente entender que ela realmente é um ótimo, e que eles realmente são ótimos aliados no combate a patógenos, tá bom? E eles também fortalecem o nosso sistema imunológico. Eles ajudam aquelas célulazinhas que eu falei lá no início da aula a trabalharem, a crescerem, a terem um equilíbrio entre o trabalho de todas elas, tá bom? Não vou entrar muito em detalhe, porque a ideia de hoje é justamente a gente ir para a parte prática. Mas só falando um pouquinho do que a gente tem na literatura em relação aos óleos essenciais e à nossa saúde, o Dr. Valnet, no livro The Practice of Aromatherapy, um livro antigo, acho que de estou em dúvida agora, acho que 1985, se não me engano. Ele já citou lá que ele acreditava que os micro-organismos não mostram resistência, ou seja, não têm imunidade aos óleos essenciais. Isso pode não ser totalmente verdade, porque a gente tem essa dificuldade de comprovação na literatura científica, mas certamente qualquer que seja a imunidade que os vírus, os micro-organismos, possam ter em relação aos óleos, ela é mínima. E os óleos essenciais certamente inibem os micro-organismos, destruindo-os de imediato ou aos poucos, e à medida que a inibição se prolonga. Tá? Os óleos essenciais, eles contêm uma inteligência homeostática inata. O que isso significa? Quando eles entram em um organismo, quando ele está em um organismo, ou em um meio, em um ambiente, ele consegue ver qual que é o equilíbrio daquele ambiente. Então, vamos supor que eu tenho vários dedos aqui, e de repente chega um dedo, tem vários pontinhos brancos, pensa em vários pontinhos brancos aqui na tela. E de repente entra um pontinho preto na tela. O óleo essencial vê que aquele pontinho preto, ele não faz parte daquele equilíbrio, daquela homeostase, e ele vai atacar aquele pontinho preto. Ele ataca aquele pontinho preto sem atacar os pontinhos brancos. Lembra que eu falei que o antibiótico ele ataca tudo? Ele não ataca não é só a bactéria que está fazendo mal? O óleo essencial não faz isso. Então, ao mesmo tempo que ele inibe o micróbio, inibe o micro-organismo, inibe o agressor, ele melhora o nosso terreno biológico e poupa os nossos micro-organismos benéficos, porque eles estão fazendo parte desse equilíbrio. Eles aumentam a imunidade natural do nosso corpo e aumentam também o campo eletromagnético do corpo. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas quando a gente pensa que no papel das emoções, nas doenças, a gente fala um pouquinho também desse campo eletromagnético. E Jean-Pierre, eu acabei de ler o livro dele, Óleos Essenciais Antivirais, né, publicado aí pela Laszlo agora em 2018. Ele cita, inclusive, algumas coisas sobre o coronavírus super bacanas, assim, depois eu vou publicar outras coisas em relação a isso também. Mas ele fala exatamente essa frase que eu achei muito legal de compartilhar com vocês, tá? Não estamos desarmados. Ante a incerteza de uma terapia química eficaz, a aromaterapia sabe hoje como desempenhar seu papel, seja como complemento, seja como substituto. Muitos óleos essenciais têm realmente uma reconhecida ação antiviral. Centenas de referências comprovam sua eficácia. Na aromaterapia, a via interna e a via epidérmica, a via tópica passando na pele, e a via interna, a via oral, consumindo, né, são permanentemente utilizadas em conjunto para assegurar a máxima eficácia dos tratamentos. Tá? A gente, hora nenhuma, fala que o óleo essencial vai entrar no lugar de um remédio, não é isso. Mas ele trabalha aliado a outras formas de tratamento, tá bom? Só para citar um pouquinho do que a gente tem na literatura científica, tem um artigo de revisão que fala, na verdade, dos óleos essenciais no suporte ao sistema imune. Tá? É uma revisão bem extensa, eu vou falar um pouquinho só aqui, só para vocês verem que a gente tem isso na literatura. Então, algumas investigações feitas in vitro, né, que é aquelas que fazem nas plaquinhas lá, que tem que usa o microscópio para ver os bichinhos desenvolvendo uma plaquinha, é uma coisa bem que acontece fora do nosso corpo, né, fora do terreno in vivo, né, do terreno biológico, mas já tem-se aí várias comprovações de óleos essenciais que ajudam no suporte ao sistema imunológico, talvez e também até no combate a patógenos, tá? Então, citando aí o óleo essencial do alho, eucalipto, cravo, o olíbano, né, o frankincense, que é da planta voz velha, o óleo essencial de lavanda e o tomilho,
tá? Citando os principais aí, que eu vou abordar mais aqui com vocês, e estudos também com humanos, vários estudos com humanos. Esses estudos aqui todos foram feitos na via aromática e tópica, tá? Aqui não tem estudos na via oral, mas já tem também estudos, alguns estudos com a via oral, é o que a gente tem mais dificuldade de ver na literatura, eu confesso a vocês. Então, a base que eu tenho, até de prescrição para uso oral de óleos essenciais, é mais a minha base na nutrição e na fitoterapia, tá? Mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter inúmeros artigos científicos aí comprovando o uso oral. Hoje em dia tem poucos, mas tem também, tá? Mas na via aromática e na via tópica, a gente já tem muita comprovação de que o óleo essencial ajuda a equilibrar o sistema imunológico e ajuda no combate aos agressores do nosso corpo, tá bom? Então, a gente pode ter certeza que a gente está bem respaldado em relação a isso aí. Vamos lá agora para a parte dos óleos essenciais. Então, para quem não conhece a doTERRA ainda, pode ser que a gente tenha convidados aqui de outras pessoas que não conheçam a doTERRA. Mas o que eu falo em relação à doTERRA e o porquê de eu recomendar a doTERRA e trabalhar com os óleos da doTERRA é por eu usar a via oral, né? Eu trabalho muito com indicação oral dos óleos essenciais, mas também amo a via aromática, amo a via tópica, também é meu carro-chefe. Mas como eu sou nutricionista, né, acaba que eu uso o alimento, né, eu trabalho essa via interna o tempo inteiro, eu gostei muito eu gosto muito da doTERRA e me apaixonei muito pela empresa quando eu fui apresentada a ela, porque eles têm um critério de qualidade dos óleos essenciais fantástico. Então, eu como nutricionista, né, considerando que eu tenho que ter uma responsabilidade do que eu prescrevo, eu tenho uma segurança de indicar o óleo essencial da doTERRA para uso via oral, justamente porque a empresa me respalda em relação a isso, tá? E também algumas experiências pessoais também, até com uso aromático, uso tópico, vendo que realmente é um óleo essencial bem potente, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito da qualidade aqui, só para explicar o porquê de eu falar da doTERRA e tal, os vidrinhos da doTERRA aí, que é realmente uma marca que eu tenho confiança de falar a respeito, tá bom? O OnGuard é é o blend de proteção da doTERRA, tá? A mistura protetora. Ele tem a laranja selvagem, o cravo, canela, eucalipto e alecrim na sua composição. Ele ajuda na nossa defesa antioxidante, porque ele alimenta nossas células antioxidantes para combater essa oxidação, esse estresse oxidativo que a gente vive constantemente. E é uma combinação que também pode combater o vírus, tá bom? Vale ressaltar uma questão, quando eu falo combater vírus, gente, eu não estou falando hora nenhuma que a gente vai matar todos os vírus que chegaram no corpo, tá bom? Mas tem um detalhe muito importante aqui. Se o óleo essencial, isso é comprovado, ele já consegue inibir a replicação do vírus, ou seja, inibir que o vírus vai se proliferando e crescendo e se multiplicando. O que o vírus faz no nosso corpo? Ele vem encapado, tá? Ele só tem um DNA, um RNA lá dentro, que é como se fosse uma chave que vai lá na nossa célula e vai ligar a nossa célula para fazer aquele vírus se replicar dentro do nosso corpo. Então, ele precisa do nosso corpo, tá? De um terreno biológico, para ele se proliferar. Se a gente é contaminado com o vírus, tá? E a gente já está com o nosso corpo munido de óleos essenciais, com o nosso ambiente munido de óleos essenciais, a gente respira óleo essencial, a gente passa óleo essencial na pele, e a gente toma óleo essencial, o nosso corpo já consegue detectar mais rápido que chegou um corpo estranho ali. Então, quanto mais rápido é o ataque, mais a gente previne que esse vírus prolifere, tá bom? Porque ele precisa do nosso corpo para sobreviver. É por isso que a gente se isola, porque a gente não quer que o vírus chegue perto da gente. Mas se ele chega perto de um corpo que está preparado para se defender, a história muda. Por isso que eu falo de achatamento da curva. Será que é só o sistema de saúde que vai defender, nos defender do vírus, ou o nosso corpo também pode se defender do vírus? Né? Por isso que tem pessoas que são assintomáticas, pessoas que são sintomáticas. Tem uma questão genética para isso, vai ter uma questão de imunidade adquirida para isso, mas será que é só isso? Será que não é porque o corpo daquela pessoa está mais forte e está mais munido de estratégias de combate, digamos assim? Então, quando eu falo isso, é só para vocês não acharem que eu estou falando assim, ele mata vírus, eu tenho certeza que mata, nenhum vírus vai sobreviver. Não, até mesmo porque a gente precisa, o vírus está aqui no ambiente porque a gente precisa deles também para a gente ter todo o equilíbrio biológico, né? Ecológico, a ecologia tem que acontecer. Outro óleo essencial importantíssimo para a imunidade é a copaíba,
tá? Ela traz esse suporte ao sistema imune, principalmente relacionado a vias aéreas superiores. Então, a copaíba ajuda muito a fortalecer o nosso sistema respiratório, a combater patógenos, tá? Ela combate a inflamação. Então, quando a gente tem um agressor no nosso corpo gera uma resposta inflamatória para combater aquele patógeno. A copaíba ela vem modulando essa inflamação para ela não ficar tão sistêmica, tão aguda, a ponto de gerar outros problemas, inclusive enfraquecimento do sistema imunológico e tendo uma proliferação maior aí de bactérias e uma simples infecção viral vira uma infecção bacteriana também. Então, a copaíba vai ajudar também a evitar esse postergar das infecções, né? E ela também ajuda na renovação celular. Então, quando a gente pensa no sistema imune que vai ficando velho, a copaíba vai ajudar o sistema imune a continuar novo, digamos, a não envelhecer tanto. O orégano e o tomilho, eles são riquíssimos em compostos que dão suporte ao sistema imune e respiratório e também regulam a inflamação. Eles são óleos quentes, só um detalhe aqui, eles são óleos quentes, então nunca pegue o orégano e o tomilho e pingue direto na pele, tá, gente? Só um detalhe disso. Eu vou indicar formas de uso, mas só para vocês não pegarem ali agora que tem na casa de vocês e já pingar na mão, que a chance de queimar a mão é muito grande. E usar eles puros também, que seja sob uma orientação e uma orientação mais individualizada, tá bom? Os cítricos, citando aí principalmente o limão, tangerina e bergamota, tá? Eles ajudam na limpeza do nosso corpo, interna e externa também, quando a gente pensa em pele, pensa em cabelos, né? Eles suportam uma função celular saudável. A gente precisa de um corpo saudável, os cítricos ajudam muito nisso. Por isso que eles vão auxiliar no funcionamento do sistema imune e também na saúde respiratória. O lavanda e o Serenity ele é um blend da doTERRA que tem vários óleos essenciais calmantes que ajudam na indução do sono, tá? Eles vão ajudar nessa qualidade do sono, no fortalecimento da imunidade também, que é uma pessoa que dorme bem, ela também ela também cuida do sistema imune dela, tá? Porque ela evita que esse sistema imune seja sobrecarregado. O Zengeste é um outro blend da doTERRA, que são vários óleos essenciais que ajudam a saúde gastrointestinal, como eu falei de intestino, vale a pena ressaltar o Zengeste aqui também. E o Brief é o suporte, é um blend também que dá suporte ao sistema respiratório. O que eu gosto do Brief, nessa situação que a gente está vivendo, que ele é rico, ele tem o óleo essencial de Ravensara, que é difícil a gente achar ele separado para comprar. E o Ravensara, ele é potencialmente antiviral, tá? E tá aí no Brief. Tem a melaleuca também, que tem um efeito asséptico maravilhoso, é muito bom também para esse suporte aí imunológico, pensando em infecções, né? Indo à prática, em relação aos óleos essenciais, chá com óleo essencial fica delicioso e fica mais rico em compostos protetores. Pingar uma gotinha da tangerina num chá, ou bergamota, ou gengibre, ou a canela, ou o hortelã-pimenta, peppermint, dá mais efeito protetor para esse chá, eu acho que fica muito gostoso. E uma dica de como acrescentar esse óleo essencial no chá é o seguinte: você faz o chá, cada um vai ser feito de uma forma, uma infusão ou decocção, você faz o chá e você, na hora que o chá, você acabou de fazer o chá, que ele está ficando de quente para morno, você pinga o óleo essencial e o óleo essencial já vai volatilizar naquele momento. Aí você fecha o olho, cheira um pouquinho aquele óleo essencial, você aproveita o aroma dele, então você já tem um efeito aromático acontecendo ali. Depois você toma o chá e aproveita todo o sabor que o óleo essencial pode agregar aí ao chá, tá bom? Já em relação ao uso do On-Guard, para os adultos, dá sim para a gente indicar o uso de uma gota do On-Guard puro uma vez ao dia, por até uns 3 meses, a gente não precisa de muito mais, para a gente ter essa proteção, esse suporte ao sistema imunológico. Não digo que você não possa usar por mais tempo. Como é que eu estou falando para um público heterogêneo, né? Eu prefiro não dar uma recomendação, se use sempre. Não que isso não possa ser feito, mas aí eu prefiro que seja uma coisa mais individualizada. Mas por até 3 meses, que é o tempo que a gente precisa para falar assim, não, eu fortaleci meu sistema imune, estou bem preparado e automaticamente, não, eu adoeci de novo. Então, se eu adoeci de novo, eu posso pegar e tomar um pouquinho mais de On-Guard, né? Eu estou com alguma virose, toma mais gotas de On-Guard ao dia, então uma gota de On-Guard 3 a 4 vezes ao dia. Se isso for
para evitar o uso de um antibiótico ou até agregar o efeito, né, trabalhar como um complemento de uma antibiótico-terapia, é bem-vindo, tá bom? Mas aí é claro que vale a pena consultar um médico ou um nutricionista que te acompanha, quem tenha alguma especialidade aí para prescrever óleo essencial, tá bom, gente? Para vocês não terem nenhum problema maior, tá? A gente tem uma regra para uso de óleo essencial que é sempre bom dar umas pausas. Para ficar uma regra simples, usa 6 dias e pausa um, tá? Por 3 meses. Então, usou 6 dias, pausa um, por 3 meses você vai usar esse óleo essencial. Qual que é a contraindicação do On-Guard? Para quem tem hipertensão, é bom evitar um pouquinho, porque ele tem canela, ele é um óleo bem quente. Se a pressão estiver bem controlada, até dá para tentar usar e vai avaliando se a pressão não teve nenhuma mudança aí, né? Não teve nenhum descontrole. Só essa questão mais específica, e para quem tem um estômago mais sensível também tem que ir com calma. Pode diluir, pode pingar ele direto na boca, pode pingar numa colherzinha de mel, que eu gosto muito dessa forma, que é até bom que você consegue levar o óleo essencial ainda de forma mais eficiente para dentro do seu corpo. Pode pingar numa colherzinha de azeite, pode pingar um pouquinho de óleo de coco e tomar, tá? Pode pingar na água? Pode, mas tem alguns autores aí que falam que por ele não ser diluído em água, talvez a gente perca um pouquinho dessa absorção, porque nem sempre a gente vai conseguir ter, a gente vai perder um pouquinho de óleo essencial, por exemplo, ali no copo e tal. Então, tenta ver qual que é a via mais adequada para você. Para crianças, eu costumo usar o On-Guard diluído em óleo de coco fracionado, que é o óleo de coco da doTERRA, que é um óleo de coco que ele garante uma absorção mais rápida aí dos óleos essenciais na pele, por isso que eu gosto dele. Passar na sola dos pés, que é uma região extremamente eficaz aí para chegar aos óleos essenciais em todo o corpo, uma vez ao dia, 3 a 4 vezes por semana já é o suficiente. Como é que você vai fazer essa diluição? Você põe 2 a 10 gotas do On-Guard num vidrinho de 10 ml, completa com óleo de coco fracionado, pode ser um rolon, pode ser um conta-gotas, e você vai usar esse blend aí para passar nos pés da criança. Porque de 2 a 10, para criança acima, até 1 ano de idade, é bom você ter uma orientação específica para usar, tá? Acima de 1 ano, eu sugiro 2 gotas. E aí a gente vai aumentando a quantidade de gotas até aproximadamente 10 anos, tá bom? Mas é sempre bom testar a sensibilidade da criança. Isso vai valer para todos os óleos, como eu falar daqui adiante, tá, gente? Mas é sempre bom testar uma região, por exemplo, testa na mãozinha da criança, ou aqui nessa parte do braço, assim, que é um pouquinho mais sensível, testa um pouquinho só para ver se não tem sensibilidade. Se tiver, é bom não usar naquela criança, tá bom? E a gente pode ir para a via aromática, para outra via de uso. Para os idosos, o que eu costumo fazer, se for o uso oral, é fazer uma diluição do On-Guard colocando a solução a 10%, que é colocar 20 gotas do On-Guard em 10 ml de um óleo vegetal. E o idoso vai tomar 1 a 2 gotas dessa mistura. É como se a gente estivesse fazendo colocando, como se fosse assim, o óleo vegetal aromatizado com óleo essencial. Né? Então, em vez de ele tomar uma gota do óleo essencial puro, a gente está deixando esse óleo essencial um pouco menos concentrado, tá bom? Só para garantir aí que a gente não vai causar nenhum transtorno para a vida dessa pessoa, né? A copaíba, eu sugiro igual o On-Guard, você pode inclusive intercalar, um dia você usa copaíba, um dia você usa On-Guard. Para as crianças, o mesmo esquema do On-Guard também, e para os idosos também a mesma questão, tá bom? Eu gosto muito de variar os óleos, porque cada um traz uma proteção para o organismo, tá bom? Já no difusor, né, já os óleos que ajudam na questão do sono, eu gosto muito de indicar a lavanda e serenity. O serenity ele já vem bem completo, tá bom? Já a lavanda eu gosto de aliar ela a alguns outros óleos, e aí eu gosto muito dos cítricos, até pelo aroma e também pelo efeito sinérgico aí dos óleos, como eu já falei aqui anteriormente. Difundir por 1 a 4 horas no período da noite. Não precisa de mais do que 4 horas, tá bom? 4 horas já é o suficiente. Se 1 hora fez efeito, 1 hora tá bom, tá bom? Então vai da reação de cada organismo aí. Já o Zengeste, eu gosto muito de indicar ele para quem tem um intestino ruim, está com a digestão ruim também, o intestino não está funcionando, está muito preso, está muito solto. Como o óleo essencial ele tem aquela natureza homeostática inata, ele sempre vai trazer o equilíbrio.
Ah, Angela, eu posso tomar Zengeste quando eu estou com diarreia? Pode. E quando eu estou com o intestino preso? Também pode, porque o óleo essencial faz esse efeito de equilíbrio. Ah, não deu certo para mim. Aí a gente vai trabalhar com outro óleo, com outra via de administração, tá bom? Então a gente tem que ver também como cada pessoa responde, né? Para forma prática, né? Usar uma gota de Zengeste, tomar uma gota de Zengeste logo antes ou logo após as principais refeições. Tem gente que tem azia e fala que toma óleo, o Zengeste puro e melhora a azia. Tem gente que tem azia, toma óleo de Zengeste puro e fala que a azia piora. Mas se usa tópico, passar na região da barriga, fazendo uma diluição semelhante que a gente faz para criança, podendo ir até 20 gotas de Zengeste nessa ocasião, se a gente chega a fazer dessa forma tópica, talvez essa pessoa vai ter um efeito melhor do que usando a via oral, tá bom? Eu criei um mix asepsia, para quem já trabalha com os óleos essenciais da terra, tem os vidrinhos aí para diluir, que é nada mais nada menos do que colocar 6 gotas de eucalipto, alecrim e melaleuca, 6 gotas de cada, completando com os 10 ml de óleo de coco. Se for para 20 ml, você vai colocar 12 gotas de cada. Se for para 5 ml, você vai colocar 3 gotas de cada. Mas essa concentração já é adequada para a gente ter uma asepsia. O que seria essa asepsia? Ao sair de casa, você pode pingar 2 a 3 gotas na sua máscara e coloca a máscara, você vai estar cheirando ali, você vai ter um efeito do aroma no seu corpo para deixar ele mais protegido, e ao mesmo tempo também que você cria uma bolha asséptica ali, né, de asepsia ao redor das suas narinas e da sua boca. É claro que se você tiver alguma sensibilidade a algum dos olhos, não faça isso. E também pode pingar 5 gotas nas mãos e pescoço, espalhar e sair de casa, né, se for o caso de precisar dessa saída de casa aí. E também a gente pode fazer uma asepsia do ambiente usando alguns óleos essenciais no difusor. Aí fica uma dica: 1, 2 gotas de melaleuca, 1, 2 gotas de alecrim, 1, 2 de eucalipto e 1 gota de canela. Uma gota, gente, já é o suficiente. Eu coloco 1, 2, porque às vezes a gente vai tentar pingar uma e pinga 2, para vocês não ficarem muito nervosos de terem pingado 2 gotas, né? Que é inadequado, mas não precisa de tanto. Uma gotinha de cada já vai dar um efeito bem expressivo aí para trazer essa asepsia do ambiente. Eu recomendo, nesse momento, quem tem óleo essencial em casa, quem não tem e puder adquirir, adquira, né? Eu sou apaixonada com o difusor da Duterra também, que ele traz ele difunde os óleos essenciais no ambiente de uma forma fantástica. Né? Um exemplo, eu usava outros difusores e eu sempre ponho aqui no consultório, né? Teve uma vez que, quando eu troquei para o difusor da Doterra, teve gente que chegou aqui e falou assim: "Uai, quantas gotas você colocou aí hoje que tá cheirando tudo?" Eu falei: "Não, eu coloquei até menos gotas, eu acho que é o difusor que tá fazendo o papel dele." Aí eu comecei a reparar que realmente fazia uma diferença danada, por isso que eu acabo falando dele também, tá? Não quer dizer que você não possa usar outro produto. E eu sugiro 1 hora de difusão desses óleos essenciais na casa por dia, tá bom? No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Já tem até algumas matérias aí saindo que as pessoas têm usado isso como forma de asepsia ao ambiente, tá bom? Então fica uma boa dica aí para vocês. Nós já estamos indo para a finalização, vou falar agora do mix combate. Como que a gente combate uma infecção viral que gera algum distúrbio respiratório? Não estou falando só de coronavírus, das gripes no geral, tá bom? Porque aqui eu vou falar mais do sistema respiratório. Eu fiz uma adaptação do livro do Jean-Pierre, tá? Para chegar nos óleos essenciais da Doterra, que são os óleos que eu trabalho, que usando então 20 gotas do óleo essencial de eucalipto radiata, que é o da Doterra, 10 gotas do Siberian Fir, 15 gotas de orégano ou tomilho ou meio a meio, 5 gotas de alecrim, completando até 10 ml com o óleo de coco. Tá bom? Fica bem concentrado, gente, mas a gente está falando de um combate, eu não estou falando de uma proteção crônica, tá bom? Então não vai ser um blend que vocês vão começar a usar hoje, não. Caso você gripe, use essa combinação, provavelmente os sintomas da gripe vão ser mais amenos, tá bom? Para qualquer tipo de gripe. Resfriado, use, e eu já tenho efeitos fantásticos aí, tanto em casa quanto relatos de pessoas que eu indico, e inclusive alguns de combate ao coronavírus, tá bom? A gente já conseguiu alguns efeitos fantásticos aí, por isso que toda hora eu fico querendo que as pessoas, não quero que as pessoas adoeçam, mas eu quero que as pessoas saibam quem está adoecido para me falar, para a gente poder levar esse óleo essencial a elas aí e ajudar nesse combate e não deixar que essa pessoa tenha que ir ao médico.
né, e sobrecarregar lá o sistema de saúde ou chegar lá muito grave. Então, eu acredito muito no poder desses óleos. Jean-Pierre fala isso o tempo inteiro. Tá? A história dele começa quando ele precisava curar pessoas em comunidades mais carentes para curar as pessoas de doenças, e ele não tinha medicamento chegando lá. E ele começou a usar os óleos essenciais, porque é o que as pessoas tinham de mais facilidade de acesso, e ele viu que realmente ele conseguia curar as pessoas sem precisar usar sempre os remédios, tá bom? Então, a gente está vindo de uma referência de quem tem base teórica e prática também desses usos, por isso que eu tenho indicado aí, sem medo e com muita confiança de que vai ajudar muitas pessoas nesse combate aí ao coronavírus também, tá bom? Como usar? Aplicar 10 gotas da mistura em massagem no tórax e 10 gotas na parte superior das costas, 3 vezes ao dia, até que haja melhora sensível dos sintomas, tá bom? Uma forma simples com os óleos essenciais da doTERRA, que aí eu que criei, mas pensando também em todos os óleos antivirais que eu falei, que eu já vi na literatura e que eu falei para vocês em relação ao sistema imunológico, colocando 30 gotas do Brief, já falei da Ravensara no início, 10 gotas de copaíba e 10 gotas de tomilho, completando também os 10 ml com óleo de coco, que pode ser também outro óleo vegetal, mas eu gosto do óleo de coco fracionado justamente por essa absorção rápida, e usando da mesma forma também. Finalizando por aqui, eu gosto sempre de deixar uma frase no final para a gente refletir um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo e sobre o que eu falei também na aula do dia. Então, vem aí algumas palavras de André Luiz. Recupere o fôlego. Não permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Vou terminando por aqui. E aí agora eu vou abrir para as perguntas.